Fala, seus investidores. Não vou chamar de displicente, não, mas descuidado. Aqueles investidores que estão se lixando para a segurança da sua carteira. Nós temos aqui no canal mais de 40 vídeos relacionados à segurança e relacionados a carteiras, né? Criação de carteira, como que funciona uma carteira, né? Quando eu digo mais de 40, porque além das 40 unidades de vídeos que foram criadas na série XRP, Paper Wallet, que fala muito sobre as técnicas de criação, as técnicas de funcionamento da sua carteira, o que é uma carteira pública, o que é uma carteira privada, o que é uma chave pública, o que é uma chave privada, como que uma chave pública funciona, como que uma chave privada funciona, que é possível você, a partir da sua chave privada, descobrir o endereço público dela, mas até o momento não é possível descobrir pela chave pública, que é o seu endereço de carteira, descobrir a chave privada. Só que a computação quântica está chegando aí, né? Na realidade, o que eu quero trazer para vocês aqui é aquela menção de que o Ethereum ele funciona como o próprio Windows, né? Eu falei disso ontem na live e eu queria reforçar isso aqui para vocês entenderem. Por exemplo, você tem um e-mail, né? Você, para acessar o e-mail, o que você precisa? Você precisa de um usuário, uma senha. Hoje existem técnicas que você pode utilizar, né, como autenticação de 2 fatores, onde você digita o usuário, digita a senha e ainda por cima recebe uma mensagem, alguma coisa, ou pede algum número, né, de algum equipamento, né, ou software de geração de chave do segundo fator. Beleza. Só que com os 2 fatores, né, o 2FA, a gente já sabe que ainda é possível o hacker assumir a sua conta do e-mail. Conta. Lembra que quando você tem um endereço público, na realidade, aquele endereço é o endereço de uma conta. O seu... o Brad Garlinghouse sempre comentou sobre o XRP ou qualquer criptomoeda funcionar como se fosse uma conta de e-mail, porque na realidade é uma conta, é onde você tem armazenado ali ou armazena alguma informação, e o e-mail não fica longe disso. Nós lemos isso ontem, inclusive num blog antigo lá no Wayback Machine, né, falando que o XRP, a Ripple, veio para fazer com que o sistema de pagamento se comporte como um e-mail, né? Você clica para enviar uma mensagem e essa mensagem chega em tempo real do outro lado. Beleza. Só que existe um porém. Para você ser o dono daquela conta, você tem que ter a senha, o usuário, talvez um 2FA, né? E você precisa ser o administrador da conta. Aí o cara pega e fala assim: mas eu preciso ser o administrador da conta? Sim. Por quê? Você tendo todos esses aspectos de segurança na sua mão, você pode acessar o e-mail, pode deletar e-mail, pode apagar e-mail, pode excluir a conta, inclusive. Isso também funciona na sua carteira de criptomoeda, tá? Você é o administrador da sua conta até que você perca o acesso a ela. Como que você perde o acesso de uma conta de e-mail? Existem vários vazamentos, né? Vazamentos de e-mail, por exemplo. O pessoal geralmente comenta que os e-mails, as senhas dos e-mails, né, são protegidas, né? Porque, gente, existe uma técnica onde quando você digita o seu e-mail que você criou, tá criando aqui um
um e-mail. O usuário, ele não é criptografado, mas ele é armazenado num banco de dados dentro de um servidor central do Google, por exemplo. Então fica lá, esmolacryptocoin@gmail, mas na realidade ele só vai armazenar o usuário. @gmail é o endereço, né? O domínio daquele servidor de e-mail, @gmail.com. Tá? A gente chama de... Poxa, velho, eu tô com um nome aqui para falar para vocês, mas eu não vou conseguir lembrar. Tá na ponta da língua. É um tipo de característica do servidor, tá? E esse endereço que a gente utiliza, que é o @gmail.com, @live.com, @hotmail.com, @outlook.com, tá? Então, ele tem um nome, eu não estou conseguindo falar ele aqui para vocês, tá? Não, eu estou com ele para falar, porque quando a gente está criando um DNS, a gente precisa de utilizar isso. MX. Ah, meu amigo. Servidores MX. Então, para você criar, ó, para você ver, gente, uma informação puxa a informação que a gente precisa, né? Se a gente não for atrás de pensar em outras informações, talvez você fique sem conseguir lembrar a informação que você quer. Então, chama-se servidores MX ou domínios MX, que é o nome do servidor ou do domínio do servidor. Tá. E com isso, ele armazena só o usuário, Esmola CryptoCoin, dentro daquele servidor @gmail. Beleza. E a senha? A senha, existe um algoritmo, tá? Que é criado por certificados digitais, e esse algoritmo, na hora que, inclusive, o Google usava o SHA-1, né? E agora parece que está usando também o SHA-256, tá? Para poder fazer esse tipo de criptografia da sua senha. Porque na hora que você digita a senha, ele pede para você repetir. Aquela repetição da senha é para você entender, né? E comparar, entender que você pode ter errado a senha, porque ele não apresenta só os asteriscos ou uns pontinhos. Pois é, existe um olhinho ou alguma coisa no cantinho que você pode ver a senha, marcar e deixar vendo, mas como você pode estar usando um computador que pode estar contaminado com spyware e ele pode tirar fotos da sua tela e pegar a sua senha que você acabou de digitar, né? E o cara fala assim, caraca, criei uma conta agora e em menos de um dia, menos de 24 horas já estou hackeado. Que servidor seguro é esse do Google? Não. É porque você usou criar um e-mail numa máquina podre. E ele tinha um spyware, tirou uma foto, ele tira várias fotos, né, e vai enviando pela internet. Por isso que a maioria das vezes, quando você está fazendo uma coisa e está desconectado, você está muito mais seguro do que quando você conecta, porque apesar que o e-mail, para você criar ele, você precisa estar conectado, mas tudo que você está fazendo e está desconectado da internet, se você não tem necessidade de usar a internet, você economiza muita dor de cabeça que você poderia ter, tá? E aí o que acontece? Você pega, criou o e-mail, ele vai lá e criptografa e armazena junto numa tabela dentro de um banco de dados o seu nome e a sua senha, ou um em cima do outro, ou do lado. Isso vai depender da lógica criada do programador. Lá vai aparecer um monte de caractere que você não conseguiria fazer a alteração. E com isso você pega e quando você vai digitar a senha para acessar o e-mail, ele verifica aquela criptografia
e o sistema do Google descriptografa e dá ok ou não. Se você digitar algum caractere errado, ele não vai bater com a criptografia. Se você fizer tudo certinho, ele batendo com a criptografia, ele vai e libera. Beleza? É assim que funciona o e-mail. A conta de uma blockchain ou de um DLT, ele funciona basicamente da mesma forma, só que o endereço da sua carteira já é uma criptografia, já é uma mescla de várias coisas que aconteceu naquele momento. A hora que você fez a conta, a hora, minuto, segundo, isso tudo está definido nos vídeos do XRP Paper Wallet, tá, gente? Eu estou só lembrando aqui para vocês. E aí o que acontece? Ele, com várias informações daquele momento da criação e o algoritmo utilizado por qualquer carteira, né? Se uma carteira usa um algoritmo, ele vai criar baseado naquele algoritmo, mas seguindo a mesma lógica que seria para todas as carteiras. Mas, se você reparou, às vezes você consegue utilizar a sua chave privada para acessar uma carteira na Xamã, né? Mas você não consegue usar ela numa carteira do tipo do navegador, que é, por exemplo, a Crossmark. É Crossmark mesmo, eu acho que é o nome assim. Crossmark. Deixa eu só conferir. É isso mesmo, Crossmark. Você não consegue usar sua chave privada lá, né? Porque a Crossmark provavelmente utiliza a chave mnemônica e a Xamã utiliza a chave numérica. Mas se você tem a chave crua, que é aquela começada com S, né? Você está mais vulnerável do que qualquer outra carteira. Por quê? A facilidade com que, se alguém tiver acesso àquela funcionalidade ali da sua carteira, utilizando somente aquela linha de código criptografada, que é a sua chave privada, ele nem precisa se preocupar a sequência de número, letras de A a H, não precisa se preocupar com palavras mnemônicas, ele só tem que digitar aquilo ali e já tem acesso à sua conta, tá? Ou seja, de certa forma, parece que o e-mail tem mais facilidade de ser protegida do que uma conta de criptografia. É a mesma coisa. Você sabe qual que é a diferença entre você ter segurança na sua carteira de criptomoeda, na sua conta de criptomoeda ou na sua conta de e-mail? É você. Se você vacila, se você é displicente, se você não presta atenção onde guardou, não presta atenção em que máquina está usando, aí você está vulnerável 100% de sua conta ser atacada, tá? A minha conta foi atacada, eu nem sei, eu estava dormindo. Se eu soubesse, eu teria o quê, moço? Se o cara que acessa a sua conta de e-mail, ele tem tudo que é necessário para ele acessar de qualquer canto do mundo. O e-mail se tornou isso. Antigamente, o e-mail era uma conta que a gente chama de conta POP3, que é o protocolo, que você configurava no seu computador. E tudo que acontecia lá no servidor era transmitido para o seu computador quando você conectava. Não tinha uma ligação 24 horas por dia na internet, não tinha uma senha e um usuário para ficar conectado na internet o tempo todo, igual às vezes a gente fica com a máquina ligada o tempo todo e ele conectado. E a POP3, você não acessa ele de qualquer canto do mundo, a não ser que você, em outro computador, configure a sua conta POP lá. E ninguém iria fazer isso em sã consciência em outro computador. Só naquele computador da sua casa ou do seu trabalho.
Você está entendendo? Então, a probabilidade de um hack acontecer era na sua máquina e não na internet. Hoje, uma conta de e-mail realmente funciona igual uma conta de criptografia de moeda. O cara acessa de qualquer canto do mundo. Isso chama-se descentralização. Tá? Apesar de ter uma entidade centralizada, que é o Google, a rede a internet faz com que isso se comporte como uma descentralização. Aonde você estiver no mundo, você acessou aquele IP ou aquele endereço de servidor, você tendo uma conta ali dentro, você acessa ela de qualquer canto do mundo usando o protocolo SMTP. Tá? O POP já não é possível fazer dessa forma. O POP, ele funciona, sabe como? Como uma carteira Core do Bitcoin. Aquela carteira Core, que você instala ela no computador, configura uma chave privada lá e acessa a sua conta. Quando você vai em outro computador, você já não consegue. Você precisa de instalar o Core, baixar mais de 300 ou mais de 600 gigabytes de dados para você começar a usar aquela carteira. Já as carteiras de navegador ou de celular, ela já funciona muito parecido com isso, né? Porque você vai precisar somente de acessar o navegador, instalar somente a extensão e utilizar, né? Então ficou muito mais rápido para você utilizar. Você não tem que baixar todo o blockchain para sua máquina igual um Core do Bitcoin ou da Cardano quando você utiliza a Daedalus. A Daedalus você baixa todo o Core da Cardano para dentro da sua máquina, tá? Baseado em tudo isso, aí a gente vai ver a diferença, né, de você utilizar Ethereum ou XRP, Ethereum ou Bitcoin, Ethereum ou Cardano. Aí por que você está falando só Ethereum? Porque a Ethereum é que é o problema de todos os males criptográficos que nós estamos vendo hoje. Olha isso daqui, né? Nós já conhecemos aqui o hack da Bybit, né? O que aconteceu no episódio? Após o ataque hacker, o cofundador da e CEO da Bybit, o Ben Zhu, disse que o invasor explorou uma interface de uma URL mascarada, gente, é o endereço de navegação da internet de uma carteira fria. Carteira fria, diga-se de passagem, que não é só aquela carteira, como é que é o nome lá a carteira fria não é o pendrivezinho, parecendo um pendrive ou uma Trezor, não, tá? Uma Nano X, não. É um computador que fica desconectado da internet a maioria das vezes, só que com o fluxo de transações que ocorre dentro de uma exchange, ela fica praticamente quente. Tem gente que fala, porque é uma carteira fria, mas fica conectada à internet, é quente, né? Então, o invasor explorou uma URL mascarada, né, enganando os assinantes para que aprovassem, sem perceber uma transação maliciosa. Dessa forma, o hacker alterou a lógica do contrato inteligente e assumiu o controle da carteira fria, esvaziando seus fundos. Ou seja, ele se comportou como um administrador, tanto no acesso ao servidor, explorando uma interface de uma URL mascarada, quanto quando ele assumiu a carteira, mudando a lógica, tá, do contrato inteligente. Beleza? A gente vai um pouquinho mais para frente aqui, deixa eu ver se é isso aqui. Ontem nós vimos a respeito desse JOS, né, que é um DeFi focado no mundo real, RWA, né, dentro da plataforma Ethereum, e onde ele foi, né, hackeado novamente, porque ele já tinha sido hackeado, e dessa vez, né, ele foi para 4 mil
e 223 Ethereum roubados. Aí aqui diz o seguinte: esses tipos de ataque geralmente ocorrem quando as chaves privadas de uma carteira ou contrato inteligente são expostas externamente. Ou seja, uma vulnerabilidade ou na chave privada da carteira, que no caso é a exposição dessa chave, igual eu sempre falo para vocês, né? Quando você está utilizando, nunca use a chave privada, digitar ela num computador ligado à internet. Mesmo que você não esteja conectado à internet, não tente fazer isso com um computador contaminado, tá? Chave privada. E o contrato inteligente expostas externamente. A questão do contrato inteligente, eles mudaram, né? Eles, muitos perfis, muitos posts, né, artigos, mudou. Eles não falaram mais que foi um ataque no contrato inteligente, eles só falam que o contrato, a chave privada de uma carteira ou o contrato inteligente são expostas externamente. O contrato inteligente não tem como ser exposto externamente. O contrato inteligente ele já tem que estar exposto. Agora, o acesso ao contrato inteligente vai depender dessa chave privada ou de um outro contrato inteligente que faça comunicação com um contrato inteligente que tenha uma falha. E provavelmente com uma falha eles conseguem acessar o contrato inteligente e roubar. Você está entendendo? O cara se torna administrador daquela conta. Aqui a gente vê um outro caso na Ethereum que ocorreu há 3 dias atrás. O bot de inteligência artificial AIXBT sofreu uma violação que resultou na perda de 55,5 Ethereum, cerca de 105 mil dólares. O hack, atuando sobre o nome Fungusman, enviou respostas maliciosas para o sistema da inteligência artificial desse token, provocando a transferência dos fundos. Ele induziu a inteligência artificial a doar para ele 55,5 Ethereum. Embora a carteira Simulacrum tenha sido comprometida, os sistemas principais permanecem intactos. Após o incidente, medidas de segurança foram implementadas, mas o token AIXBT caiu cerca de 20% nas últimas 24 horas, refletindo uma queda total de quase 90% desde o seu pico, tá? Ele é esse token aqui, que agora está em 10, né? Tem aquela galera desavisada que não sabe que caiu num hack, eles acham que o token barateou. Tem gente que nem sabe que ele foi hackeado, gente. Isso aqui é todo o gráfico dele, ó. Ele chegou a valer 91 centavos. Sabe o que acontece, gente? Esse perfil aqui, ó, o RXBT, foi ele quem criou, tá? O agente AIXBT. E esse é o perfil do AIXBT. O AIXBT, ele fica postando coisas na internet, tá vendo? Aleatoriamente e a todo tempo, ó. Só aqui em 2 horas, ó, ele postou 1, 2, 3 postagens em 2 horas. Em 3 horas, vamos lá, 1, 2, 3 postagens em 3 horas. Mais uma, em 4 horas. 1, 2, já foram só 2 aqui, em 4 horas. 5 horas, 1, 2 postagens, ou seja, reduziu. Né? Na realidade, ele era 2, depois subiu para 3, né? 6 horas, 1, 2, 3, aqui, ó. 7 horas, 2, 3, 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2 em 9. Tá vendo? Tem um padrão até agora. Quer ver? Ó, 10, 10. Ah, não tem um padrão. Eu pensei que ia começar de 2 horas de novo. Entre 2 e 3 horas ele fica postando, tá? Ele consegue postar como se fosse um influenciador.
E aí a pessoa pensa, quem é desavisado, pensa que é uma pessoa por trás do perfil que está fazendo a postagem. E não é, tá? É uma inteligência artificial que faz essas postagens. E essa é uma das inteligências de uma codificação muito interessante, porque ele, pelo que eu li, ele posta como se fosse uma pessoa mesmo, um jovem descolado, tá? Bem aqui, ó. Esse aqui é o site onde ele está rodando o protocolo dele, tá? E aqui eu tive vendo no Grafa, estava falando assim, ó, no entanto, o mantenedor do boot, o RXBT, esclareceu que os sistemas principais não foram comprometidos e que a violação se deveu ao acesso não autorizado ao painel. E esse painel, ele não fala, mas será que esse painel não é controlado com contratos inteligentes? Spence Farha, parceiro da Theory Venturi, sugere que, embora as aplicações de inteligência artificiais em criptomoedas sejam atualmente experimentais, elas podem levar a uma utilidade significativa no futuro. O próprio David Schwartz já falou que o futuro das finanças descentralizadas vai ser com inteligência artificial. Por exemplo, uma inteligência artificial controlando uma DEX, né, onde o cara faz as negociações e a inteligência artificial executa, né? Tipo isso. Nesse outro perfil aqui do Kryptonizando, fala o seguinte. Cadê? Onde é que eu vi aqui? Jovem, cadê? Bem que fala do tal jovem. Acho que é aqui mesmo. Peraí. Descolado. Não vai ser aqui. Deve ter sido em outro artigo que eu li, aonde ele fala que essa inteligência artificial ela funciona como um jovem descolado, tá? Ou foi aqui? Ah, foi aqui, ó. Bem aqui, ó. Acho que descolado aqui, ó. O conceito é simples. Um influenciador totalmente automatizado, esse do Twitter lá, alimentado por inteligência artificial que fornece conselhos financeiros e perspectivas sobre o mercado cripto para qualquer usuário que interaja com ele. O diferencial, a XBT faz isso com o estilo de um jovem descolado e audacioso, típico da comunidade cripto. Ou seja, se eu vier aqui, não é esse aqui não, é esse aqui, ó. Se eu vier aqui, ele está perguntando aqui, ó. Os usuários do aplicativo DeFi são, em sua maioria, trade atual, não sei o que é isso. Eu vou pôr um mix de bot, tá aqui, ó, mix de bot. A galera toda tá falando que é mix de bot. Aí aqui ele tá comentando, vamos ver o que ele comenta aqui. Acaba de entrar no ar. Tá falando que isso aqui acabou de entrar no ar. Profissionais de esportes já estão em fase de testes, modo exploração selvagem e Darknet confirmado. A gente coloca qualquer coisa aqui, vamos ver. Nem sei, deve levar um tempo para ele curtir, sei lá, alguma coisa desse tipo. Vou deixar aí. Se acontecer alguma curtida da parte dele, né? Apesar que tem umas postagens aqui, vamos ver se está tudo curtida. Não, alguém curtiu. Tá vendo, gente? Tem gente curtindo, interagindo como se fosse, né? Ele mesmo interage com ele mesmo aqui, né? Aqui, ó, isso aqui é a interação dele aqui, ó. Agora aquele de lá, eu não sei se ele vai interagir comigo aqui, não sei o que vai ser. Talvez a inteligência não vai entender, né, o que eu escrevi e vai deixar para lá. Mas, então, é sobre a segurança da sua carteira que eu estou falando, tá, gente? Se você tiver num computador e o seu computador, você notar que o mouse mexeu sozinho, alguma coisa fechou ou abriu sozinho, mudou de tela,
Aí, meu amigo, você simplesmente ou desliga a máquina ou puxa o cabo da internet, né? Aí o hacker cai. A conta do seu e-mail ou a conta uma carteira não vai cair. Você não pode, você não tem como pegar aquele pendrivezinho ou aquele dispositivo gadgetzinho, pegar e bater o martelo nele e quebrar para que o hacker não consiga levar as suas criptomoedas, porque o acesso não é feito no dispositivo. O dispositivo foi criado, eu até diria enganosamente, tá? Enganosamente, porque a gente só sabe falar isso quando você descobre quem assistiu os vídeos do XRP Paper Wallet já deve ter notado que a sua carteira, seja ela de papel, seja ela de navegador, seja ela de software, seja ela de hardware, seja ela no próprio celular, aquilo ali não existe. A sua conta não existe ali dentro. O que existe ali é um software que conecta a rede blockchain e fica recebendo informações somente daquela carteira que você tem a chave privada que foi colocada ali naquele momento, foi criada ali naquele momento que você criou a carteira. Quando você cria a carteira, você tem que anotar ou salvar num pendrive offline e guardar. Porque se você estiver acessando alguma coisa com aquela chave privada, ela está armazenada no dispositivo. Como vocês já devem ter visto no vídeo lá, né, no Paper Wallet, o próprio Wixon Wind fala que não tem como você conseguir encontrar a sua chave privada no seu celular, no seu computador, porque além deles criptografar, eles dividem ela em vários diretórios, né? E ainda por cima da criptografia, né? Ela é dividida. Você não consegue juntar elas, mas o programa tem uma lógica que ele fala, ó, nós vamos dividir da seguinte forma, vamos criptografar primeiro. Agora vamos dividir essas chaves em 5 diretórios. Coloca em 5 diretórios. Diretório, logicamente, para o código diretório 1, diretório 2, ou diretório fulano de tal, diretório ciclano. E aí ele sabe a sequência para juntar e depois descriptografar na hora de fazer o correlacionamento, na hora de você executar uma transação, né? Toda vez ele faz essa verificação no seu celular ou no seu computador para saber, né? Ele junta as partes, descriptografa e fala, opa, tá certinho. Do contrário, ele não vai dizer para você se tá certo ou não tá, porque ele não vai deixar você acessar a conta, simplesmente, tá? Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado aí de mais informação sobre carteiras, né? Eu nem sei, eu poderia até deixar essa daqui lá na série, mas não está com foco direto na carteira. Nós estamos falando aí das explorações e como que a sua carteira funcionaria em detrimento a um e-mail ou vice-versa, tá bom? Muito obrigado, fique com Deus, até a próxima. Chegamos ao final de mais um vídeo. Agora, se você quer se sentir parte dessa família chamada BitCrypto e gostou do vídeo, considere deixar um like. Deixe também o seu comentário aqui no vídeo para a gente saber o que você achou da informação e deixe também alguma informação que você queira aí. Participe, você faz parte do canal. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também tenham essa informação. Não guarde a informação só para você. Se você ainda não é inscrito no canal, considere fazer parte da família BitCrypto, se inscrevendo e aproveite e ative o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.